Queridos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 8, o verso 5, 6 e o verso 7. Diz assim: disseram-lhe, tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a vocês que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Amém. Pai amado, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra nos conforta, a Tua Palavra nos consola e ela é tão viva aos nossos corações. Que no dia de hoje, Senhor, possamos estar aplicando esta palavra em nossas vidas e entender aquilo que o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Ó Pai, te agradecemos e que o Senhor possa, pela Tua infinita misericórdia, não levar em conta as minhas faltas, as minhas transgressões, mas que eu possa ser um instrumento dos céus para ministrar uma breve palavra para a igreja do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia muito especial para a vida da igreja e também para nós, como uma nação. Um dia especial como igreja, porque hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. E celebrar a ressurreição de Cristo Jesus, a igreja primitiva do primeiro século fazia isso todos os domingos, porque eles criam, entendiam e praticavam o dia da ressurreição do Senhor e celebravam a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. O tempo foi passando, houve algumas mudanças, mas não deixa de ser um dia todo especial, porque é o dia de celebrar o Senhor. Então nós o fazemos isso. E o segundo motivo de alegria é porque nós estamos vivendo um momento especial para a nossa nação, em que, conforme aqui foi orado, conforme foi cantado, nós esperamos que um novo horizonte ela se deslanche para nós. Que novas expectativas de vidas, novas expectativas de esperança possa brilhar sobre nós. É essa a oração da igreja, é essa a intercessão do Brasil pela nossa nação. E o texto que nós vamos pensar aqui um pouquinho, é um texto que fala da situação de Israel como uma nação, uma nova nação, que estava vivendo na terra prometida. Várias tribos estavam ali divididas, mas havia Deus estabelecido um juiz sobre aquela nação, e era Samuel. E Samuel tinha como seus auxiliares para poder administrar aquela nação, os seus dois filhos, Joel e Abias. Ele havia colocado os seus filhos como líderes da nação. Porém, um dia as autoridades de Israel foram procurar Samuel, porque precisavam falar com ele. E foram em Ramá. E lá disseram, tu estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Olha só, a situação da procura da liderança das autoridades da nação era que Samuel tomasse as providências. Queridos, e quando Samuel ele ouviu aquela intercessão daquelas autoridades, o seu coração ficou muito triste, porque Samuel era um profeta de Deus, Samuel era um juiz de Deus, estava conduzindo a nação sobre a orientação de Deus. Mas os seus filhos tomaram caminhos que não foram aqueles que o seu pai ensinou. E a gente não entende, o texto não nos dá muita clareza dos caminhos que eles foram levados, os dois filhos de Samuel, à frente da nação. Mas diz que eles eram gananciosos. O verso 3 deste capítulo diz que eles aceitaram suborno,
e perverteram a justiça. Nos dá a entender que parece, se fosse nos dias de hoje, 3.000 anos quase se passaram, essa história, e ela é uma história universal, e todos os povos o aceitam, e ela tem aplicação em nossas vidas. Nós podíamos até dizer que nos dias de hoje, essa liderança imposta por Samuel havia se associado a algum partido que não era muito lícito, e estavam na prática da ganância, do suborno e da perversão da justiça. Olha só, ganância fala de ambição, de algo que é lucrativo, e eles estavam nessa prática. Ambição, desejando alguma coisa que não lhe era próprio, eram gananciosos, aceitavam suborno, ou seja, alguma coisa que eles faziam e recebiam uma contrapartida nas suas ações como líderes, e tinham cooptado a justiça dos seus dias para os favorecer. Interessante, irmãos. Muito aplicável aos dias de hoje. E a liderança foi a Samuel. Não queremos mais isso. Esse entristecimento de Samuel o levou a um momento de oração. E ele vai e busca o Senhor, intercede a Deus, e Deus fala no seu coração. E Deus lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a vocês que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Queridos, o que nós percebemos neste texto, que a melhor forma de governo é o governo conduzido por Deus. Israel gozava de um grande privilégio, tinha Deus como seu líder maior. Deus estava conduzindo aquela nação, mas eles não estavam satisfeitos com aquilo. E 3 motivos, pelo menos, levaram eles a pedir um rei sobre a nação. Eu diria que o primeiro motivo, conforme nós vimos aqui, os filhos de Samuel, eles não tinham exemplos de vida para exercerem a liderança sobre a nação. Eu disse ainda há pouco que o texto não nos dá a entender por que eles não andaram nesse caminho. Eles tomaram os caminhos dos filhos de Eli. Queridos, sabe, isso fala aos nossos corações. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos, conduzimos os nossos filhos no caminho do Senhor, damos a ele o melhor ensinamento cristão, mas quando eles chegam na idade adulta, muitas vezes eles tomam caminhos que nós não entendemos. E isso nos fala o seguinte, que nós devemos aliviar os nossos corações, porque o caminho foi ensinado. Se eles tomaram outro que não agrada ao Senhor, nós temos paz diante de Deus. Não se deixe acusar por isso. Então, esse caminho que esses líderes tomaram, os levou a nação a pedir: olha, queremos um rei sobre nós, porque esses líderes que aí estão não têm exemplo de vida. Esse era o primeiro motivo. O segundo motivo, pelo qual eles pediam uma nova liderança, um rei, é porque aquelas tribos, elas viviam em conflitos entre si. Um ciúme entre uma e outra. Eles queriam que alguém, um rei, que pudesse unificar aquela nação. Trazer um só exército para poder lutar as batalhas e vencê-la, mas de um exército unificado. Esse era o segundo motivo. E o terceiro motivo, pelo qual eles pedem um rei, também é porque eles queriam comparar as demais nações. Eles queriam que Israel fosse como as nações vizinhas, que tinham um rei a quem eles pudessem atribuir todos os valores. E era exatamente esse terceiro motivo, principalmente, que Deus não queria que eles tomassem, que era o caminho de uma liderança de um rei, esquecendo-se de que Deus, o Senhor, era quem os conduzia. E eles esqueceriam dos caminhos do Senhor. Então, queridos, o que nós observamos aqui? Que Deus deve estar em primeiro lugar acima de uma nação. Israel queria vencer as nações inimigas que estavam ali. E eles entendiam que se tivesse um rei, eles fariam isso com braço forte e com força humana. Israel estava se esquecendo que até ali,
Deus havia conduzido aquela nação com um braço forte. Deus havia os tirado do Egito, caminhado pelo deserto, derrubado os muros de Jericó. Deus estava com eles, mas aquilo não era suficiente. Queridos, me parece que isso é uma coisa assim que nos dias de hoje nós vivemos intensamente, não é mesmo? As pessoas se esquecem de que Deus nos tem guardado. Muitos crentes têm deixado de orar, de buscar no Senhor a sua força, a direção para o nosso país, e começam a acreditar na força do homem. Mas nós não devemos nos deixar levar por isso. Nós temos que meditar na palavra de Deus, pensarmos na palavra de Deus, aquilo que Deus fala aos nossos corações. 3.000 anos se passaram, mas a palavra continua falando alto e forte. É Deus quem conduz a nossa nação. É Deus quem conduz o seu povo. É Deus que está no controle da história. E tudo Ele fará para que nós sejamos abençoados e possamos ser conduzidos fortemente pelo Senhor. Nunca podemos esquecer isso. Não podemos atribuir ao homem, mas sim a Deus. Sabe, Israel, ele queria um governo de um rei para que eles pudessem transferir a esse rei uma mudança de comportamento na nação de Israel. Mas aquela mudança de comportamento, ela só seria possível se Israel voltasse à obediência ao Senhor. Queridos, primeiro passo é obedecermos a Deus. A nossa vida, ela deve ser pautada em temermos a Deus, em servirmos ao Senhor com alegria e colocarmos Deus acima de tudo. No dia de hoje, queridos, que nós possamos tomar a nossa decisão. Aqueles que já o fizeram na certeza de que Deus está acima de tudo e Deus conduzirá a nossa nação em rumo seguro. Eu creio nisso. E com isso eu quero orar com vocês para que Deus faça o melhor pela nação. Nunca esquecendo, Deus tem que estar acima de tudo. Querido Deus, Pai amado, santo e justo, nós precisamos da Tua direção para o nosso país. E nós cremos, ó Deus, que não é o homem que vai resolver a causa, as dificuldades, as lutas, mas quem resolverá a questão do nosso país é o Senhor, capacitando homens e mulheres para que possamos ser levados firmemente à vitória. Pai, abençoa a Tua igreja e que no dia de hoje nós façamos a melhor escolha, mas capacitados pelo Senhor em Cristo Jesus. Deus abençoe, amados, que o Senhor dê a cada um de nós no dia de hoje a certeza que nós estaremos dando o grito da vitória. Deus é conosco. Deus abençoe a todos.